litro até aqui, meu pé de água. Quase que eu era afogado pelas águas. Isso aqui é terrível. É o primeiro indício de que o açude está degradando. E a água, essas algas, está proliferada devido ao excesso de fertilizante vindo dos plantios e dos esgotos. E aí, você que come muito, você produz muito, você engorda, você reproduz. Então, esse é o processo. Além de outro fator, essa região salina, e na medida em que a água vai descendo, a quantidade de sais vai aumentando. Vocês que trabalham na casa velha sabem disso. Na medida em que o açude seca, principalmente nessa região de rochas cristalinas, a salinidade fica muito mais abundante. Quem já tomou banho dessas águas mais salobras, para fazer o sabão? E aí, percebemos os plantios ao lado do açude. Não tem matas aqui, no mínimo, deveria ser 30 metros, no mínimo. Mas o prefeito disse que isso aqui é zona urbana. Fizeram a lei, em Boqueirão, porque se fosse zona rural, era 300 metros. Mas zona urbana pode ser 30. Então ele bota ali, ali é zona urbana, para poder ter pouca mata. Mas cadê a mata? Para proteger o açude. E aí o ciclo d'água. E se você não faz, a própria árvore, tem uma pesquisa que foi ventilada para conhecer os rios amazônicos. Aí as pessoas pensam que é os rios que já estão lá, né? Rio Negro, Rio Solimões. Não, é os rios voadores, pela evaporação das árvores. Tem árvores que evaporam 1000 litros por dia. E aí, para onde vai essa água? Aí foram pesquisar e perceberam que toda essa evaporação pega a América Latina todinha e vai para o Mato Grosso, vai para o Rio Grande do Sul, chove até chegar o mar. Às vezes, dependendo do vento, ela vem em direção ao Nordeste, por isso que muitas chuvas de Patos vêm de lá. Porque Patos está montado numa serra, né? Aí o que acontece? O vento que vem do mar para cá, quando chega na serra, que a nuvem já está caindo, já pesada para chover, aí o vento leva ela para cima, aí lá em cima na estratosfera é frio, aí ela respira de novo, aí não vou cair não, vou passar. Passa, por isso que não chove aqui das águas que vem da região litorânea do nosso. Muitas vezes a chuva tem que vir de lá, ou algum caso que chova mesmo, porque os eventos podem também ser normais nesse processo. E aí eu digo a cronologia da crise atual. Em dezembro de 2012, nós fomos convocados pelo Michel para conhecer um pouco e eu já tinha entrado em vários documentos alertando o Michel. Aí ele abriu um inquérito no civil. Depois, a Assembleia Legislativa foi alertada, veio uma sessão especial em Campina Grande. Em maio de 2013, a ANA comunica a suspensão da edital. A ANA tomou conhecimento do assunto em maio de 2013. Ela chegou, não, nós vamos suspender a irrigação, nós vamos fazer isso, aquilo. Quando ela foi, porque ela botou toda a conversa. E aí, qual é? A ANA faz acordo com os irrigantes. Depois faz campanha de fiscalização. Essa fiscalização é só para saber quem planta e quem não planta, quem é irrigante e quem não é. Mas continuou irritando. Conflito debatido, sucessivas audiências públicas que eu estive presente. A empresa falada começa a perceber isso, e as redes sociais começam a mostrar. Eu sou uma das pessoas que utiliza muito para alertar a comunidade para não gastar água. A ANA prorroga a suspensão, agora em janeiro, mesmo com o quadro grave, sem a gente ter noção se ia chover ou não. Ela prorroga, porque quando ela começou a gerenciar, aí diminuiu a oferta de água. Conseguiu levantar a curva, que vinha muito pouquinho. Aí ela disse, já que levantou, agora vamos continuar irrigando. Quer dizer, nós economizamos a água da cidade. Não estou aqui querendo penalizar os irrigantes. Eu acho que tem que ter políticas nesse momento para apoiar. Elas são 1 milhão de habitantes e 433 pessoas irrigando. O planejamento, né? É muito mais
atender, cuidar de 433 famílias, ou mais um pouco, do que 1 milhão de famílias que vai ficar penalizadas sem água. Mas o governo, em nenhum momento, entendeu que isso seria interessante. Mas, graças a Deus, São José mandou chuva, e tomara que seja chuva contínua daqui para frente. E ela, sexta-feira agora, prorrogou mais uma vez, mesmo sem chuva. Nessa prorrogação dela, eu fui no domingo lá e não tinha nenhuma entrada de água. E aí, nós vamos voltar àquela imagem de início dos aqueiros, de pessoas em Novo Ipu, com suas latas d'água, mas uma grande questão é de onde virá essa água. Porque na última crise há 15 anos, o Corinthians Mãe d'Água estava com 70%. O Corinthians Mãe d'Água está cada um com 28%, muito baixo, e não daria para atender especificamente a essa demanda de toda essa comunidade. Esse aqui foi a bibliografia utilizada e agradeço pelo tempo de vocês. É algo só para refletir que muitas vezes esse processo de crise acontecido foi pela falta de observação dos textos da lei, que foi feito por técnicos, muitas vezes com conhecimento de causa, e que a falta de gestão ocasiona os conflitos devido aos usos, devido aos problemas ambientais decorrentes de não fazer a coisa correta da primeira vez. Depois tenta-se fazer arremendos e possivelmente vai penalizar toda a sociedade, gastando muito mais dinheiro, tendo a possibilidade de colapso em cidades importantes, estratégicas, e que consequentemente pode ocasionar problemas sérios. Agradeço e estou aqui à disposição para o debate e tirar as dúvidas de cada pessoa. Muito obrigado. Bem, a gente abre para o debate. Importante que os companheiros possam trazer também para a gente as experiências locais, né? Que tem companheiros de várias cidades aqui em São João, e pode ilustrar essas informações para a gente e discutir. Inclusive, o professor Ramiro já deve ter pesquisado bastante essas outras regiões do estado que são carentes de informação. E aí, talvez o companheiro, rapaz, que apresentou todas as informações de Campinas. A gente que é funcionário da CAGEPA sabe perfeitamente que quem sustenta a estrutura da CAGEPA é João Pessoa, por conta da população muito grande, do consumo. Campina Grande, e aí você vem as outras cidades, Guarabira, Patos, né? Souza, não, a gente não coloca nem na conta, né? Porque não coloca, mas adianta colocar Souza mais na conta, porque consome mais não paga, né? E Cajazeiras, e aí vem as outras cidades que têm que ser financiadas por estas outras, anteriormente falado. Então qual é o grande problema? Veja, nós temos hoje a cidade de Campina Grande, que é a segunda cidade de importância de capital para a CAGEPA, com esse problema. E a gente não vê a participação da empresa, da direção da empresa, na solução ou sequer de apresentação de proposta de solução de algum problema. A semana passada, eu estive numa palestra, numa entrevista, de um programa chamado Debate de Integração da Campina FM. A gente já participou uma vez em Ramiro, e a semana passada eu fui convidado e participei outra vez, dessa vez com o professor Janiro. Esse que é Ramiro e o outro é Janiro, que faz parte, é o senhor que tem aqui uma foto ao lado, o senhor Gordinho. E o professor Janiro também tem uma pesquisa muito grande sobre os corpos d'água aqui na Paraíba, mas especificamente ele trabalha muito essa questão do assunto das pessoas. E aí tem o representante da ANA que diz: não tem problema, pode continuar consumindo água. Não, mas tem que continuar consumindo água mesmo. A gente precisa de água, tem que continuar consumindo. Agora, qual é a solução para um colapso? E a gente não está aqui naquela história do quanto pior, melhor não. A gente não quer que tenha colapso, não. A gente quer que chova. Agora, toda vez a gente vai ter que estar esperando a natureza.
solução. Aí o representante da ANA diz: não, mas nós temos planos Bs. Olha, não, planos Bs. Rapaz, primeiro, plano B já é depois do A. Depois do B é C. Não existe Bs no plural. Olha, plano A, plano B, plano C, ou D. Quer dizer, não há um plano. Não há um plano. Nós vivemos agora, Josivão vai apresentar depois do almoço, ele vai ver aqui, né? Ele disse: não, Josivão, depois do almoço você traz a sua apresentação, que ia ser junto com a de Ramiro. Então, depois do almoço, nós vamos ter uma complementação dessa palestra, como as questões aqui de fatos. Josivão fez um trabalho em alguns assuntos aqui da região, e ele vai trazer essas informações, né? Josivão é um jornalista, né, que trabalha aqui no Patos Online e tal. Enfim, ele vai trazer algumas informações aqui à tarde para a gente. E aí vai a questão. Veja, se a gente não tem um plano, se a Cajepa não tem um plano, se o governo não tem um plano, se os trabalhadores não têm um plano, se a população não tem um plano, se não chover, o que é que acontece? A grande questão é que não tem plano. Essa é a preocupação, que deixa a gente angustiado. Não tem plano. A gente vai fazer reunião com a direção da empresa. Qual é a proposta? Gente, não tem proposta, é por isso que não vem para cá. Quem estava no seminário viu que foi que o diretor da Cajepa falou sentado lá mesmo. Não tem proposta, a Cajepa não tem proposta. Nas mesas com o Ministério Público também não tem proposta. Eu sou representante, sou conselheiro do Plano Municipal de Saneamento lá de Campina Grande, que tem que ter um plano de saneamento, que deveria ter sido apresentado já há bastante tempo. O governo federal disse que tem que ter até 2014. Campina Grande está 10 anos atrasado. Aí está lá, a correria lá do mundo. Faz 2 meses que nós solicitamos a Cajepa informação, dados de consumo, de leitura. Gente, não tem. Veja que o município precisa fazer um plano. E qual é o plano? Não. Se a cidade vai descer para o norte, vai descer para o leste, para o oeste, qual é a capacidade de crescimento para tal região do município, pode colocar prédio até quantos andares, né? Tudo isso dentro do plano tem que ser observado, porque tem vazão, né? Tem pressão da água, tem qual o consumo que a Cajepa pode mandar para determinada região do município. Aqui em Patos, vocês têm que ver se tem plano municipal, porque se não tiver, tem que construir. E aí? Quem é que vai fazer isso? Eles não tem, a Cajepa não estimula a fazer o debate. Aí o professor traz todas essas informações aqui. Todas essas informações. E a gente fica olhando estarrecido. Porque se a gente não esperar de São José, todo ano tem que esperar de São José. Deixa o companheiro descansar um pouquinho também. Todo ano tem que ser ele, a gente não vai nada. Todo ano é São José, vamos fazer uma fogueirinha, nem fogueira pode fazer mais. Quer dizer, aí a gente fica numa situação muito difícil. E aí, sinceramente assim, vamos abrir o debate. Qual é a proposta da gente? Para a gente colocar para encaminhar. Como se nós estamos vendo? Se a gente não tem amadurecimento suficiente para apresentar grandes propostas. Nós não temos, companheiros, grandes propostas. A gente fica com o pé e mão amarrado, não tem um ponto de caminhar. A gente não sabe, vamos dizer o quê? A direção da Cajepa. Qual é a proposta que esse seminário pode mandar para o governo do Estado para o Anísio defender lá na Assembleia? Pronto. Se a gente mandar Anísio, tu defende lá na Assembleia, qual é a proposta que a gente tem para o deputado defender lá? O deputado está aqui. A gente não reclama, né? Que esse povo nunca está, né? Esses cabos nunca estão, está aqui. Vamos caminhar uma proposta do seminário para ser defendido para fazer uma lei. Qual é? Está lançado o desafio. Até o final do seminário, nós temos que mandar um projeto para o deputado defender na Assembleia para aprovar. Qual é a proposta? Porque às vezes a gente reclama. Está aí. Várias informações que foi apresentada. Daqui a pouco nós vamos apresentar outras. Mas é o estímulo ao pensar.
numa época, emendando o campo, fazendo leitura, tirar um vazamento, fazer uma fiscalização, isso não é saneamento. Isto não é saneamento. É a indústria da água. Do mesmo jeito do carro-pipa, a Cagepa hoje faz a mesma coisa. É a indústria da água. Só produz água, entre aspas, porque a gente não deixa de ser uma parece uma indústria. E os trabalhadores não têm poder de decisão de nada. Do mesmo jeito que a indústria não tem, o trabalhador não tem poder de decisão. Então, companheiro, qual é o encaminhamento nosso? Eu não sei. Pode botar aqui os engenheiros da Cagepa, porque nós estamos no debate do Plano Municipal de Saneamento, nós estamos no Conselho das Cidades e não apresentam uma vírgula os engenheiros. Uma vírgula não apresentam. E aí? É preocupante, não é? Porque a questão é muito maior do que simplesmente chover. Chove, armazena. Pronto, deu uma chuva agora, acabou o canal do frango. Acabou-se. Destruiu, então, sem querelas políticas. Por favor, vamos deixar as querelas políticas lá para fora. Aqui não é esse espaço. Acabou o canal do frango. Choveu, tem água. Sim, e depois? O professor fez duas perguntas. Qual foi o riacho que foi desassoreado aqui? Qual foi o riacho desassoreado? Qual foi o açude? Era farinha, estava zero? Era farinha ou jatobá? Jatobá, zero. Eu vi foto de Josivan, zero. Não tem uma alma que diga, não, cadê os vereadores de Patos? Que não tem um aqui. E foram convidados. Né? Cadê os vereadores? Para dizer, prefeito, vamos apresentar um projeto aí que tem que desassorear o assunto aqui. Mas a gente não tem. O governador vinha para cá, olha o assunto como está, manda em marca para tirar a terra desse açude, porque quando chover a gente não tem. Então nós temos um encaminhamento. E o nosso encaminhamento é começar a nos preocupar em difundir a necessidade que os trabalhadores têm de tomar, de fazer parte das decisões dessa empresa e começar a encaminhar decisão, isso aqui. E aí tem, o companheiro aqui faz biologia, tem o outro que é administrador, tem o outro que é advogado, porque é assim que tem, o que mais tem dentro da Cagepa é gente formada. Aí o cara está lá na estação fazendo não sei o quê, mas o cara tem informação. Poxa, então usa essa formação, porque você pode até não utilizar para a sua profissão aqui na Cagepa, mas você está utilizando para a empresa. Sabe qual é a empresa? A empresa da água. Que sem água, velho, como é que a gente vai sobreviver? Então é isso. Há essas inquietações que esse seminário tem que servir para isso, para a gente mover essas nossas inquietações. Então, a gente deixa aberto aqui 5 minutos para cada companheiro apresentar o que quiser e fazer suas falas. O companheiro Cícero está escrito, depois Tião, depois Alberto. Cícero. Fala aí. Obrigado mais uma vez. Companheiro, nesse sentido, nós podemos observar que existe uma deficiência muito grande nos órgãos fiscalizadores e nas agências, citando o caso da ANA. A população paduense, ela conclamou para que fosse feito um trabalho de desassoreamento no assunto de Jatobá. Um tempo atrás ele se encontrava completamente vazio. Eu me recordo muito bem que um representante da ANA, ele foi até uma das emissoras de rádio da cidade, e disse que o desassoreamento do assunto era uma situação inviável, porque não existia dados técnicos que comprovassem que a retirada daquela terra iria aumentar a capacidade de armazenamento de água no manancial. Ou seja, você está dando ser muito, acho que brincar muito com a inteligência da população, porque obviamente um metro cúbico de terra que você tira um metro cúbico de água mais que será adicionado nesse manancial. A própria agência, a ANA, ela veio fazer uma parceria aqui conosco, que regional nas escaladas. O pessoal que veio, eu acho que eles nunca andaram nem sequer no sertão, da Paraíba, na realidade. Porque foram no assunto de Jatobá, aí chegaram lá no cidadão, aí disse, rapaz, essa água que está triangulando o assunto, e disse, não, estou usando água da Cagepa. Não,
Uma medida certamente foi política, não sei como, a CAGEP implantou uma rede de 60 minutos até dentro do açude do Jatobá, que tem uma ilhota lá que tem rede de água de distribuição, e o pessoal simplesmente irrigando capins, hortaliças com água tratada da empresa, da CAGEP. Obviamente, a água não paga essa, porque eu mesmo coordenei de fiscalização da açude do Jatobá, através disso de água. Mas, enfim, a minha indagação aqui é que a própria agência de regulação, que seria a ANA, que seria o órgão máximo nesse sentido, não tem nenhuma comunicação, muito menos pessoas qualificadas, ou pelo menos comprometidas com o trabalho. Porque é brincadeira, você não vê um manancial, acha que ele está vazio, ou desassoria do manancial, faz com que aumente sua capacidade hídrica. Mas não, simplesmente eu acho que questões políticas, eu não sei quais são as questões que estão envolvidas, e às vezes fogem do nosso entendimento, mas essas medidas não são tomadas. Basicamente a contribuição que eu queria fazer era essa. Muito obrigado. Pode continuar ou você vai? Como é seu nome? O meu é Sebastião. Não, quem falou? Cícero. É para eu responder depois do Cícero? 3 e 3. É Sebastião, né? Cícero. Bom dia a todos. Eu moro aqui na cidade vizinha, Catingueira. Nós temos um manancial de água com cerca de 56 milhões de metros cúbicos de água. O ano passado nós passamos pelo fato urgente, né? Ou seja, nós temos apenas 14% da sua capacidade de água e o governo do estado, através da ESA, liberou para abrir as comportas, né? As comportas para irrigar terras da cidade de Ramos, que é a cidade vizinha, que, por sinal, tem um dos chefes da ESA que mora na cidade e é um dos beneficiários, né? Então, assim, foi um fato escandaloso. Nós entramos tentar se comunicar com o chefe da ESA todas as vezes que nós éramos obstruídos. Por outro lado, a CAGEPA não moveu uma palha. Por sinal, eu era um dos enfrentantes. Nós tivemos que fechar, né, a BR do Vale do Pinhocão inteiro, passando 2 dias fazendo isso. E eu era um dos enfrentantes, porque eu sou presidente de uma associação na cidade. E o recado que eu tomei por terceiros da CAGEPA foi dizer assim: ó, eu não se mete da CAGEPA. Então, assim, nós passamos uma semana inteira jogando água fora de 14% do manancial de água, e a CAGEPA, infelizmente, não fez nada. Os meios de comunicação do Estado também não fizeram reportagem adequada para mostrar o que estava acontecendo numa cidade como Catingueira, que tem um manancial de água significativo. 56 milhões de metros de água, cúbicos de água, numa cidade como Catingueira, dá para abastecer dá para fornecer água para todos os lugares. Infelizmente, o governo do Estado não fez nada. Pelo contrário, deputado, pelo contrário, incentivou a AES a fazer isso. Então, assim, eu acho um fato escandaloso a gente ver no semiárido. Não, Catingueira é árida mesmo, né? Então, o que é que acontece? Infelizmente, a CAGEP, que é uma empresa que capta água, deveria ter feito alguma coisa, né? Deveria alguém ter ido lá e dizer: ó, vocês não se preocupem, né? Porque na realidade não precisa o açude ficar seco. Ou seja, você chega a uma capacidade que não dá mais para você captar. Os peixes começam a morrer, né? Os sedimentos que foram apresentados aqui começam a surgir. Então, o que é isso? Que tipo de administração? O que é que está acontecendo? Por outro lado, eu fico abismado também, porque todos os dados que são apresentados de recursos financeiros da CAGEPA é Campina Grande e João Pessoa, né? Que fornece. Nós no interior, nós de Paz, nós de Catingueira, nós de Cochichola, seja lá de onde for, a gente paga, né? Então, da mesma forma que é arrecadado lá em João Pessoa, nós também pagamos aqui. Agora, o que é que acontece aqui? Prefeitos não pagam conta, né? As prefeituras aqui do estado gastam discriminadamente. Na minha cidade, rede de água não é feita pela CAGEPA, é feita pela prefeitura, e o prefeito faz da forma que quer, né? Todas as construções do município, o prefeito vai lá e por aí vai. Olha, o que é isso, deputado? O que é que a gente pode fazer? A minha indignação como cidadão, não nem como funcionário da CAGEPA. Essa empresa que eu amo e dou minha vida por ela, né? Mas só que assim, de que maneira que estão tratando essa empresa? De que maneira que estão tratando o povo paraibano? Tem jeito, deputado.
tem jeito, o que, é que a gente pode fazer? Né? Então é isso, minha indignação. Eu espero, deputado, que vocês tenham escutado alguma coisa a respeito do nosso manifesto aqui no Rato Branco. Nós passamos 2 dias, né? Nós fechamos o Vale do Pinhão inteiro, 2 dias. Os meus de comunicação não passaram, eu acho que compraram todo mundo, né? Mas, infelizmente, foi assim que aconteceu. Eu espero que vocês me dêem a resposta do que a gente pode fazer com isso. Bom dia a todos, parabenizar a mulher pelo vez, né? E ao professor Ramiro. Professor Ramiro, é só uma pergunta. Em cima das explicações que o colocou aí, sobre o manancial lá das pessoas, faz parte da gente, o que se deveria fazer, porque o poder público reclama muito do São Francisco que ainda não está pronto. Mas, no meu entender, pelo que o senhor passou aí, mesmo se o Rio São Francisco estivesse lá, a água que ia ser colocada dentro das pessoas não ia servir de nada, no meu entender, né? O que se poderia fazer, qual o poder público, que o deputado está aqui para também a Assembleia falar, porque a gente não vai depender só do São José, não. Porque São José manda água também, do jeito que o açude dá, vai passar, né? E outra coisa, por quê? Quando o açude foi inaugurado, a população era uma, Campina Grande era uma. Só aparecia Campina Grande e pouca cidade. Hoje, como o senhor falou, 18 cidades, os municípios tudinho, e o problema é grave. Uma doutora com mais de 10 anos, que foi iniciada em Campina Grande, no papel da inaugurar, a doutora São José. Por que essa doutora ainda não está pronta? Então a questão não só é chegar à água, não. É olhar também, como o Will falou, o que a gente pode fazer para o poder público ficar ciente e resolver o nosso problema. Era esse o momento. Professor, eu vou responder os 3, aí depois você caminha. Mas agradeço as intervenções. Cícero, em relação à população, a maioria, boa parte da população fica alheia ao problema. Eu tive isso com Campina Grande. A gente viveu uma crise extremamente grave. E você ainda presenciar pessoas que lavam calçada de madeira, pessoas que desperdiçam água. E é triste, né? Não há um envolvimento porque essas pessoas não sentem ainda a falta de água, não sabem o que é a falta de água, porque vocês já sabem, né? Quando os mananciais aqui do sertão tem um agravante de secar muito mais rápido, pelas características climáticas. O processo é o seguinte: o desperdício de água, principalmente nesse caso da Cagepa, é porque ela não paga água bruta. Então, se você tem uma coisa em abundância, você vai tratar ela sem nenhum critério, né? Você vai utilizar a água ao bel prazer, e já que você não está pagando pelo que você está pegando para tratar, para vender, para poder pagar essa água bruta, né? Então, e a falta de controle, não existe as medições da saída do açude das pessoas foi colocado agora, depois que o Ministério Público interviu, para ele poder saber quanto está dando a Cagepa, para depois saber quanto está sendo desperdiçado e quanto realmente está chegando na casa do consumidor, ou desviado, né? E não é fácil, não é simples também. As áreas de proteção dos permanentes, apesar de eu ter trazido o foco da minha apresentação ser o açude das pessoas, o açude do Ribeirão, ele é apenas um reflexo do que acontece nos outros açudes. Se você for ver os problemas, são muito similares. E a ANA, a Agência Nacional de Águas, tem brilhantes técnicos, que eles sabem que se você desassorear, você vai ter muito mais capacidade de armazenamento, muito mais possibilidade de ter um manancial mais fundo. Mas é necessário recuperar as áreas de proteção permanente de suas margens. É necessário você ter essa preocupação, porque senão não adianta você tirar a areia, porque na próxima chuva aquela areia vai voltar devido a essa falta de preservação. Então,
de que eu não falei as áreas da sugestão da área de preservação, porque nesse momento de seca fica até inviável. Como é que você vai fazer uma campanha para fazer a harmonização das áreas de preservação se não tem nem água dentro do açude? Então, esse momento de recuperação de áreas de proteção permanente até agora está chovendo, para que as plantas possam se manter e, consequentemente, possam recuperar no decorrer do tempo. Mas é outra sugestão, Wilton, que haja realmente efetivo cumprimento da legislação em relação às áreas de proteção permanente. Com relação a, não sei se respondi totalmente a esses questionamentos. Com relação a Sebastião, a gente tem consciência de que existem diversos municípios. Para vocês terem uma ideia, no início desse ano, 108 municípios do estado de Paraíba estavam em calamidade por causa da água. Crises provenientes da estiagem que já durava entrando já agora para o terceiro ano, né? E, consequentemente, nos pequenos municípios, que a população não tem a facilidade de ter um Ministério Público, não tem a facilidade de ter uns meios de comunicação, mas eu até questiono, né? Lá em Campina Grande, eu vivo postando nas redes sociais, tanto no meu blog como no Facebook, no Twitter, as informações, mas nenhuma rádio me convida para falar. São raras as rádios. Então, é como se o meu clamor no deserto continuasse no deserto, porque a imprensa que pode propagar isso não me chama, mas eu compreendo que os interesses financeiros, os interesses de comunicação são muito maiores do que o interesse da população, porque no momento em que você divulga a realidade, você quebra o discurso da CAGEPA que dizer que está tudo normal, porque a gente vai ter água até 2015, sem nenhum critério. A gente depende da chuva, não tem nenhuma outra alternativa senão a chuva. E chega o presidente da CAGEPA, que é Campina Grande, e diz: não, está tudo normal, é só algumas pessoas alarmistas, mas nós temos água até 2015. Tá, 2015. E depois? Se não chover, a gente só vai ter água até 2015, e depois? Aí a pessoa diz: não, vai ter água até 2015, vamos gastar água. Aí começa a gastar o que tem pouco. Porque não, o presidente da CAGEPA veio aqui na rádio e disse que está tudo normal. Então, é um discurso perigoso no momento de crise. No momento de crise, não. A gente tem, eu até já sugeri a vereadores, a deputados: olha, vamos fazer as leis punitivas em momento de crise, para evitar o uso perdulário da água. Porque aquela água desperdiçada na lavagem da calçada, se não chover e não tiver reposição de água, aquela água vai fazer falta na torneira de alguém que deveria beber, ou deveria cozinhar seu alimento. E aí essa pessoa que eu, muitas vezes na última crise, há 15 anos atrás, eu parava na rua e dizia: rapaz, a gente está em crise, e o que é que você tem com isso? A resposta é essa: e você paga a minha conta? O dinheiro é meu. Eu disse: não, tudo bem, eu compreendo que o dinheiro é seu, mas se Deus não há de permitir, mas se faltar água, vai faltar para você. Mesmo com dinheiro, você não vai ter onde comprar. E vai faltar para todos nós, inclusive eu. Por isso que eu estou lhe dizendo para não usar. Mas de tanto desafio que eu levei, eu preferi agora, nas poucas vezes que eu vou na rádio, eu falo na rádio. Entendeu? Aí eu dou um carão em todo mundo, mas pego aquelas pessoas que realmente fazem, para que possam observar essa atenção. E eu digo a você: se tiver o promotor da região, vá lá junto com a comunidade, pressiona o promotor para ele se posicionar, viu, Cícero? Que eu acho que é o caminho. Pressione os vereadores, pressione os deputados, que é através da comunicação da população, da própria pressão popular, o último cenário de acionamento do Boqueirão, de Campina Grande, foi a população que pressionou, clamou o público de ligar para a rádio, de ligar para a televisão, de dizer: olha, tem que racionar, tem que fazer racionamento. E foi a população, foi decisão de governo, o último racionamento que nós tivemos. A população percebendo o perigo iminente
poderia ter de faltar água total, preferiram ter o racionamento para poder economizar, para ter a possibilidade de esticar aquela quantidade de água por mais vezes, com sabedoria. Porque você só pode esbanjar aquilo que você tem em abundância. Aquilo que você tem em falta, você tem que racionar, você tem que usar com moderação, você tem que fazer com educação. E eu acho que outro processo que precisamos é utilizar as águas da chuva, fazer cisternas em casas para minimizar a utilização de água até vindo da caverna, até para lavar planta, para lavar carro, para fazer vários usos. No sábado passado, eu estava fazendo umas compras no centro da cidade, aí eu tenho que era para papel, material para a escola do meu filho, tinha muito papel, né? A chuva estava tão bonita que as bicas tão grandes que eu fiquei com vontade de entrar embaixo, mas eu tinha gastado tanto dinheiro em compra de papel que eu disse que não vai molhar tudo aqui, mas aquela água todinha está indo para o esgoto, e está indo para os canais, está indo para o rio, um volume imenso, e nós desperdiçamos o que temos de tão pouco e que temos de estiagem. E a gente tem que mudar a nossa compreensão. E aí tem que ter políticas públicas para, quando for fazer um conjunto habitacional, aqui no semiárido, deveria ser obrigatório ter a coleta de água de chuva para ter cada reservatório para que a pessoa pudesse utilizar. Porque aí diminuiria a quantidade de água de uso de açude coletivo, minimizando este impacto. Campina Grande chove 3 vezes mais que os Caribenses. Choveu um dilúvio. Aí eu liguei para o meu irmão que estava em Cabaceira, e aí, está chovendo? Chovendo? Não, é que um calor danado, o sol a pino. Então, essa é a nossa realidade. Eu quando voltei do Canadá, eu percebi que realmente nós não estamos adaptados a morar no semiárido. No Canadá, quando neva, aí obstrui as calçadas, né? Mas no mesmo instante já passa um trabalhador tirando o gelo da calçada, limpando, colocando um sal para as pessoas poderem caminhar. Se fosse aqui, deputado Luiz, a gente ia ficar afogado embaixo de neve. Na estrada, vai aqueles carros levando as neves assim e você vai viajando normal, tranquilamente. Por quê? Porque é um planejamento. Você sabe, neve causa isso, precisamos disso, vamos fazer aquilo. É o planejamento e a execução do planejamento. Infelizmente aqui nós não temos. Aqui nós penalizamos com a falta do planejamento, mas pagamos. Pagamos caro. Muitas vezes, quando a gente tem emergência, os gastos vão sem fiscalização, sem nada, e o volume cada dia maior. Para não resolver, é só fazer paliativos para tentar a construção. Essa questão do planejamento, o saneamento de Campina Grande foi feito na década de 60. Então os engenheiros daquela época calcularam que seria 15 casas de um lado, 15 casas do outro, uma família de 4 pessoas com volume de esgoto tanto. De repente a prefeitura dá uma licença para tirar 2 casas e construir um prédio que vai morar 70 pessoas através o volume de esgoto produzido. Será que foi aquele que o engenheiro pensou na década de 60? Aí hoje, quando nós passamos em Manaíra, a gente vê os esgotos tudo entupido, as bocas de lobo, das tampas tudo saindo do lugar e vazando, porque o volume é muito maior do que foi planejado para sair, do que foi planejado para escoar, do que foi planejado para executar em sociedade. Mas a prefeitura não quer perder a arrecadação, porque o Habits lá do prédio deu 900 mil reais do prédio do meu irmão. 900 mil reais o Habits. 900 mil prédio. Então ela não quer perder essa arrecadação. Mas ela não quer executar a modificação do saneamento devido à alteração de padrão de volume que vai ser produzido ali. Isso é planejamento. Aí depois você tem que ficar consertando os vazamentos, consertando, fazendo buraco, onde nossas pistas vão ficar todas esburacadas, nossas ruas. Vai ter problema. Hoje a gente vive barrado, eu digo a vocês. Montreal tem 5 milhões de habitantes, não tem congestionamento. A gente já não anda nas nossas ruas. Aí você para fazer um buraco, aí mais constrangimento para você desviar. E isso tudo é falta de planejamento. E nós gastamos muito, gastamos mal, e quem paga essa conta somos todos nós. Volta novamente para todos nós.
Isso é gestão. Minha base de conhecimento é administração, eu sou administrador. Então, quando eu fico um pouco até incomodado com essa questão da falta de chuva, é que eu visualizo que se não cair a chuva, em quanto tempo vai poder solucionar? Trazer cano, botar. Como é que vai solucionar isso? Então, se você não tem um planejamento antecipado para a hora da emergência ou para a hora da urgência, vai ficar na última hora para fazer as coisas. Não, vai comprar os canos na hora. Não, acho que tem os canos. Não, e a bomba para emitir. Isso vai ser na hora da crise, do momento da execução da ação, ou você tem que planejar anos antes, para quando chegar você já teve as canas tocadas, motor executado. Porque motores não é feito, dependendo do tamanho deles, é feito com um motorzinho que já está ali naquela hora para vender. Alberto, o São Francisco, você sabia que já chegou água em Afogados de Gazeira, produtora, e gastou, eu não vou dizer nem quanto gastou, porque foi eu que paguei a conta, né? As duas contas, né? Esse é um problema. Um dos graves problemas de canais é a salinidade. Porque na medida que a água vai andando e vai evaporando, os sais vão se concentrando. Não tem jeito. É um problema. Precisamos, como eu falei, recuperar as áreas de proteção permanente, principalmente na época de chuva, e fazer essas áreas produtivas. Não, vamos plantar fruteiras para que as comunidades que estão ali na margem se beneficiem das frutas. Vamos ter abelhas, ter mel nessas matas. Vamos ter a gestão de retirar adequadamente para vender com madeira. Vamos ter esses processos nessas áreas de proteção. E aí é uma função importante que você vai remunerar aquela pessoa que está na margem, que muitas vezes foi vitimado por ter invasão da sua terra por água, não foi, na maioria dos casos, indenizado, e agora vai ser penalizado que não pode plantar, que é a melhor área para plantio, é onde está realmente as áreas de proteção permanente. E aí o contrassenso é você realmente fazer com que ele possa ter um dinheiro daquela área de proteção permanente, das áreas de reserva, para que ele possa realmente poder dizer, poxa, se eu manter essa árvore, se eu manter essa mata em pé, eu estou ganhando dinheiro, estou sobrevivendo com minha família. E até mesmo uma remuneração, porque ele está fazendo um serviço importante para todos nós. Ele está conservando o açude para que o açude não encha de areia e diminua a sua capacidade. E aí a gente tem que reconhecer esses companheiros que estão lá na beira do açude, para que eles também possam ter esse benefício enquanto isso. E ter assistência técnica não existe. Não existe assistência técnica. Em duas pesquisas que eu estive presente, de apresentação, 78% dos produtores rurais da Paraíba nunca tiveram assistência. Na época eu assisti, não sei hoje. Faz uns 5 anos isso. 78% na área. Dos locais de pesquisar, né? Que eram na margem de açúcar. Então, muitas vezes, quem é que dá assistência técnica? É o cara do balcão, que nunca foi numa lavoura, não estudou para isso. Aí o cara chega lá e fala, rapaz, tem um inseto assim, e está dando, deixa eu ver, eu acho que isso aí, aplica esse aqui. O cara não sabe nem a quantidade de inseto, não sabe nem se esse inseto realmente é que está provocando o problema na lavoura dele. Não sabe nada, passa de porroterapia do agrotóxico com coitado, que não tem nem dinheiro, ou vive fragilizado na sua produção e leva para tentar. Aí por isso que chega e usa carrapaticida, que mata tudo, mata, realmente mata. Mata, inclusive nós, que vamos comer aquela verdura. Sem falar, principalmente lá perto do Campina Grande, das produções de verdura feitas com esgoto. Chega de vez em quando uma crise de virose em todo mundo. Meu filho está com virose, eu estou com virose. Mas ninguém pensa qual é a causa. Mas está lá comendo a verdura que foi irrigada por esgoto, com coliformes fecados, com bactérias, com vírus, com tudo. Lavou, aí pensa que lavou ali e passou, mas às vezes não lava direito. E isso, consequentemente, volta no impacto da saúde coletiva. Isso é saúde pública. Não existe fiscalização do IBAMA, não existe fiscalização da SUDEMA, não existe fiscalização da ANA, não existe fiscalização da REFA, não existe.
proveniente de agrotóxico. Porque lá em casa ninguém tem. Então não tinha a característica de câncer. A minha família morre de pressão alta, de coração, diabetes. Eu fui o primeiro caso da família com câncer de tireoide. E aí eu fui pesquisar o que dá câncer de tireoide. Aí tem a doutora Fox, nos Estados Unidos. Engraçado que quando eu fui com o médico, doutor Link, antes que Deus mandou, aí ele disse: rapaz, você está sabendo mais coisas do que eu. Ele é o médico, sabia o que foi. Mas eu comecei a pesquisar para saber as causas. Aí ela disse: não, mas eu já tenho um indício, não tenho certeza, porque tem que ser feita uma pesquisa. A doutora Fox nos Estados Unidos, todos os ratos dela estavam nas tireoide, nas pesquisas. Então, eu acredito que também possa ser esse problema ocasionado devido à agrotóxico. Bom, eu espero que tenha respondido. Eu acho que faltou. É só para passar um